Bom dia a todos. Neste momento, vamos apresentar a vocês o checklist da documentação para o pedido de registro de candidatura. Visto o vídeo do DRAP e do RRC, o checklist ele tem como função facilitar para que vocês verifiquem se toda a documentação está ok. Então, vamos passar aos itens. O formulário do RRC ele vai ser gerado automaticamente pelo Candex, de acordo com o pedido que foi solicitado, se coletivo, individual, vaga remanescente ou de substituição. Feito a submissão dos pedidos, é de extrema importância que o RRC seja devidamente impresso, assinado e mantido durante todo o período eleitoral até o trânsito em julgado, sob guarda do partido, com os devidos documentos constantes no pedido. Lembrando sempre que esses documentos podem ser solicitados em sua forma física a qualquer momento pela Justiça Eleitoral. Também é necessário que a relação de bens também seja preenchida pelo Candex, e ela também vai sair juntamente com o formulário RRC, devendo ser devidamente assinada, tá? Também precisa ficar sobre a guarda do partido, da mesma forma. É importante salientar que essa relação atual de bens ela vai ser preenchida diretamente no Candex. Então não é uma relação de bens que vocês preencherão externamente e assinarão. Não. É aquela lista preenchida diretamente no Candex que sairá junto com o formulário do RRC. Também temos aqui o item fotografia recente do candidato, de acordo com as especificações. É necessário verificar na resolução 23609/2019 quais são essas especificações, tanto de tamanho, resolução e regras que vão determinar quais são os impedimentos ou não para essa fotografia. Lembrando a todos de que indumentárias religiosas, étnicas e acessórios das pessoas com deficiência não estão enquadrados nesses impeditivos. Depois, passamos para os itens que certamente são os que mais dão dor de cabeça para os representantes dos partidos políticos e com certeza são os mais importantes no pedido de registro de candidatura, pois são eles que irão nortear a decisão da Justiça Eleitoral acerca da existência de uma inelegibilidade ou não. Portanto, é de conhecimento de todos os dirigentes partidários e também deve ser de todos os candidatos de que é necessário juntar 4 certidões criminais e, no caso específico de detentores de foro por prerrogativa de função, uma 5ª certidão criminal é necessária. 4 certidões criminais, portanto, mais a certidão de foro por prerrogativa de função daqueles que se fizerem necessários. Entretanto, é importante salientar também que, dependendo da forma ou do conteúdo dessa certidão, outras certidões se farão necessárias. Mas vamos com calma. Primeiro, nós precisaremos de uma certidão criminal para fins eleitorais, lembrando do nosso último vídeo de fins eleitorais, tá? Portanto, não pode ser aquela certidão criminal simples, tá? É uma certidão criminal especial, tá? Se vocês olharem no site, vão verificar que tem lá a opção certidão criminal para fins exclusivamente eleitorais, tanto da Justiça Federal de primeiro grau, quanto da Justiça Estadual de primeiro grau. Tá? Então, tanto do TRF da terceira região, quanto do TJ de São Paulo. Portanto, certidão de primeiro grau desses 2 órgãos judiciários, certidão de segundo grau desses 2 órgãos judiciários. E no caso específico de detentores de foro por prerrogativa de função, certidão criminal também
do órgão competente para o foro por prerrogativa de função. É também importante a juntada do documento de prova de alfabetização, lembrando aos senhores que essa prova de alfabetização ela pode ser mediante diploma universitário, conclusão de ensino médio ou ensino fundamental, ou até mesmo a própria CNH. Caso essa pessoa não possua nenhum desses dois documentos, pode também se submeter a uma declaração de próprio punho assinada na Justiça Eleitoral, na presença de um dos servidores, que vai atestar a sua alfabetização. Ainda também é muito importante a prova de desincompatibilização, que é aquele afastamento temporário ou definitivo caso se aplique ao candidato. Portanto, se o candidato está no rol de funções em que deve se desincompatibilizar, deve juntar os documentos pertinentes para a comprovação dessa desincompatibilização. É importante, então, que vocês consultem no site do TSE a lista de cargos exemplificativas que precisam se desincompatibilizar e o prazo de cada um deles. Lembrando que esse afastamento temporário ou definitivo deve ser comprovado e não importa para a Justiça Eleitoral de qual forma ele se deu. Se o candidato vai se afastar 3 meses por licença prêmio, ou se vai utilizar de saldo de férias, ou se vai pedir uma licença para fins pessoais. Independente da forma como ela seja feita, é necessário que o candidato se afaste de maneira fática. Portanto, ele tem de observar a legislação pertinente. É importante também uma cópia simples do documento oficial de identificação com foto, como RG, CNH ou passaporte. Lembrando aqueles que juntarem a Carteira Nacional de Habilitação, não é necessário a juntada da prova de alfabetização. Mas, se você juntar apenas o RG ou o passaporte, é necessário que você junte a prova de alfabetização. E nos casos específicos de candidato a prefeito, as propostas defendidas pelo candidato. Observações. É importante que quando as certidões criminais a que se referem os itens acima, aquelas 4 certidões do caso primeiro e segundo grau dos órgãos judiciários do TJ de São Paulo e do TRF3, se elas forem positivas, ou seja, constarem algum processo, é necessário que o RRC seja instruído com as certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, e, quando for o caso, deverão ser juntadas certidões que informem a existência ou não de execução criminal, além de o seu andamento. Portanto, se o candidato possuir algum processo criminal ou de improbidade administrativa que conste na certidão criminal, ele deverá instruir com a certidão de objeto e pé de cada processo indicado. Além da certidão de objeto e pé, se este processo já estiver em fase de cumprimento de execução, é necessário que se junte às certidões de execução criminal. Como a gente já salientou antes, no caso específico da Justiça Estadual, é necessário que, havendo a existência de execução criminal, seja juntado a certidão SAGE-PG5 e CIVEC, as duas e não somente uma. E no caso das certidões que forem positivas em decorrência de homonímia, ou seja, de uma pessoa que detém os mesmos dados do candidato, mas que não se refiram ao candidato, este deve instruir o processo com documentos que esclareçam a situação, comprovando de que aquelas informações não são de sua pessoa. E aqui no final,
nós juntamos os caminhos para cada uma das certidões, e é importante que essas certidões sejam requeridas com uma certa celeridade, em virtude da alta quantidade de solicitações que esses órgãos judiciários vão ter próximo à data das eleições, e é ainda mais importante que qualquer dúvida ou qualquer dificuldade vocês procurem diretamente o órgão judiciário referente à certidão que vocês estão encontrando dúvida, pois como se tratam de órgãos judiciários distintos, nós não possuímos informações ou jurisdição para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado.